Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Na sexta-feira à noite, dando aula de psicologia analítica sobre o tema do trabalho e tratando mais especificamente da alienação marxista, aquela interessante abordagem que Marx faz sobre o trabalho. Ele trata da alienação sob uma dupla perspectiva, e eu explicando um pouco isso aos alunos, sobretudo como ele, Marx, aprendeu essa alienação de um outro filósofo chamado Hegel, me veio à cabeça a necessidade de trazer esse mesmo tema sob a ótica da mitologia, sob a ótica do pensamento simbólico, para ser mais preciso, sob a ótica da filosofia por trás do mito. Então eu me afastarei um pouco dessa analítica da alienação produzida por Marx. Claro, não se trata aqui desse assunto visto dessa perspectiva, e então trago para vocês algumas reflexões sobre esse mesmo tema a partir, como eu disse, dessa perspectiva simbólica. E começo retomando aqui uma passagem muito bonita no mito de Arthur, no mito do rei Arthur, o famoso mito inglês, em que o mago Merlin, depois de perceber a conciliação entre o rei Arthur e o cavaleiro Lancelot, ele brinda esse acontecimento e diz algumas palavras muito interessantes, dentro das quais nós encontramos uma frase que talvez revele um pouco do aspecto central do nosso drama existencial. Talvez revele o cerne do drama do existir, o cerne do drama da experiência humana entendida como um todo. O Merlin diz o seguinte a Arthur e aos cavaleiros: o homem vive a desgraça de ser esquecente. A palavra que ele usa, pelo menos nessa tradução, é essa, mas podemos atenuar um pouco o teor, o peso da palavra, e recompreender a frase da seguinte maneira: o homem padece do esquecimento. A sua principal fatalidade existencial, o seu principal infortúnio de existência é o esquecimento. E é interessante perceber que isso é retomado, quer dizer, não retomado, mas a essa proposição mitológica antecede a proposição platônica expressa no mito da caverna. Todos vocês certamente já ouviram falar no mito da caverna, 7º capítulo da República, mas se nunca ouviram, certamente já ouviram falar do filme Matrix. É a versão moderna ou pós-moderna do mito da caverna, tão bem pensado por Platão para traduzir essa mesma ideia, a de que o homem padece de um profundo esquecimento acerca de si mesmo. E nesse mito, claro, todo mundo conhece, o homem vive numa caverna. Os homens encontram-se acorrentados numa caverna, um desses homens escapa porque percebe uma fresta de luz indicando uma outra realidade para além daquela escuridão, e lá fora ele
reconhece-se a si mesmo ou, para ser mais preciso, encontra a realidade em si, retorna e tenta comunicar, tenta fazer com que os outros enxerguem essa mesma realidade e, enfim, a reação é totalmente avessa ao esperado, ou seja, ele acaba sendo ameaçado e o resto da história depois vocês alcançam na leitura do próprio mito. Eu só quero trazer a imagem aqui para reforçar a ideia, por mim afirmada, como tema central desta mini live. O homem padece do esquecimento de si mesmo. E é interessante observar que na língua árabe, eu disse isso na primeira live que fiz, acidentalmente eu disse na primeira mini live que fiz, que na língua árabe o homem é descrito como insan. Escreve-se insan. Insan significa na língua árabe esquecimento. E ao mesmo tempo homem. O homem é um ser esquecente. É isso que a língua está comunicando à consciência. Tu és um ser que esquece. Agora observem, esse tipo de esquecimento não é o esquecimento cotidiano do compromisso por você marcado. Eu não me refiro a esse tipo de esquecimento. Não estou falando do esquecimento de pagar uma conta ou de um compromisso, como falei. Não, não se trata disso. Falo aqui de um esquecimento estrutural. O homem esquece de sua alma, ele esquece de sua própria consciência e, consequentemente, ele esquece do sentido fundamental de sua existência. Ou ele esquece o que te trouxe aqui efetivamente. E é interessante observar como vários filósofos ou as próprias mitologias procuram, de certo modo, comunicar ao homem sobre esse esquecimento ou comunicar ao homem do que ele efetivamente esqueceu. Por exemplo, no Fedro, diálogo platônico, tem uma passagem muito bonita em que Platão coloca nos lábios de Sócrates a seguinte frase: vós sois deuses, mas disso se esqueceram. Os homens são deuses, mas disso se esqueceram. Nós encontramos, para endossar essa afirmação platônica, eu cito aqui uma passagem muito bonita do Salmo 82, capítulo 82, versículo 6, está lá escrito: vós sois deuses. É enigmática essa passagem. Vós sois deuses, ou seja, a tradição hebraica dizendo o mesmo que a tradição grega afirmou, talvez, séculos depois. É interessante observar uma fábula hindu muito antiga, muito lúdica por sinal, que conta-se que Brahma, sabendo que o homem é um ser que esquece, sobretudo sabendo que o homem é um ser que esquece de sua própria natureza, resolveu guardar a sua divindade em sua própria interioridade, ou seja, perto dele, por assim dizer. Ou seja, o que mais importa o homem descobrir foi guardado dentro dele por Brahma. Então, é mais uma chave que aponta para essa mesma ideia. Eu ainda tenho uma outra aqui interessante, que é uma passagem muito bonita do Alcorão. A Surata 2, versículo 30, diz o seguinte: o homem, segundo Alá, é o seu califa no mundo. Alá diz que o homem é o seu califa no mundo. Essa passagem, ela guarda uma mensagem filosófica das mais extraordinárias. É a forma simbólica que os árabes muçulmanos traduzem a ideia de que o homem na existência, o homem no mundo, é o único capaz de agir como Deus. Porque califa em árabe significa sucessor. Alá, repito, diz que o homem é o seu califa no mundo.
Então, observem que todas essas passagens mitológicas, passagens simbólicas, são convergentes. Mas para finalizar essa panorâmica acerca do tema, eu vou tentar traduzir aqui o que efetivamente significa essa tal divindade interior em termos filosóficos, para que vocês não tomem tudo que eu estou falando de uma perspectiva romântica ou simplesmente religiosa, no sentido pior do termo religião. Porque hoje, claro, a religião está em descrédito. É como diz o filósofo Nietzsche, tartufaria, ou seja, transformou-se em algo sem muita credibilidade. Bom, então para a gente escapar um pouco desse enviesamento, eu recorro aqui ao fragmento 50 de Heráclito de Éfeso, pré-socrático. Nesse fragmento, Heráclito revela algo extremamente importante, sem o qual nós não conseguiremos nos orientar na vida. Ele diz o seguinte: escutando não a mim, mas ao Logos, escutando não a mim, mas ao Logos, é sábio entrar em acordo para dizer a mesma coisa. Tudo é um. Fragmento 50 de Heráclito. O livro chama-se Fragmentos. Eu vou traduzir para vocês, ainda que esteja razoavelmente claro. Escutando não a mim, é ele dizendo para si próprio, escutando não a mim, ou seja, calando o seu ego, e escutando o Logos, ou seja, escutando a inteligência do próprio cosmos, ou simplesmente escutando a Deus. É sábio entrar em acordo. Como assim entrar em acordo? Entrar em acordo com ele próprio, porque observem que nós duvidamos o tempo todo de nós mesmos, duvidamos o tempo todo da verdade, duvidamos o tempo todo da realidade, nós estamos constantemente pondo em xeque a realidade por não conseguirmos de fato entendê-la. Então, o Heráclito diz, bom, tudo bem, não dá para entendermos as coisas com a clareza que elas possuem, porque há muitos eus dentro de cada um de nós. E ele diz assim, bom, então cale esses eus, dando voz ao Logos, para no fundo você dizer a mesma coisa. Tudo é um. Tudo é um. É basicamente esse o aspecto, em definitivo, que foi por nós esquecido na modernidade. O homem moderno, ele é um esquecente dobrado. Ele é duplamente esquecente. Porque se o homem, enquanto homem no mundo, já tende ao esquecimento, já tende a esquecer o que ele efetivamente é, a modernidade pôs mais uma sobrecamada de esquecimento no próprio esquecimento. Como assim, professor? Não estou entendendo. O homem moderno perdeu de vista o senso de unidade das coisas, o senso de unidade da realidade. E ele perdeu o senso de unidade da realidade porque ele perdeu o senso de unidade de si mesmo. Procurem observar para ter uma perspectiva ou um entendimento mais palpável. Procurem observar a vida de vocês. Será que a vida de vocês é una? Será que vocês vivem uma vida de unidade? Ou vocês vivem apontando o barco para direções das mais variadas, procurando as mais diferentes atividades para conferir sentido à sua experiência no mundo? Observe se você muda de projetos o tempo todo, a sua biografia parece não ter sentido, porque você olha para ela, a sua trajetória, e não percebe nenhuma coerência. Em geral, a vida das pessoas é assim. Elas não conseguem encontrar um eixo central que justifique todos os passos que ela deu ao longo de sua trajetória, ao longo das diferentes fases que ela atravessou. Ou seja, ela não consegue encontrar um ponto central em torno do qual todos os acontecimentos de sua vida possam orbitar. Quem tem centro hoje em dia
vive a condição de privilegiado, meu amigo, porque a nossa cultura nos confunde o tempo todo, nos arrasta para as mais diferentes experiências de felicidade e o tempo todo estamos em estado de frustração. Porque não adianta, meu amigo, não adianta tantos horizontes tantos horizontes sendo um único o que lhe diz respeito. E esse único significa centro de consciência, significa senso de unidade, significa encontrar dentro de você próprio o que efetivamente você é, e não aquilo que você vive em flutuações por força das petições, das solicitações, dos desejos de seu ego. É claro que o que eu estou colocando aqui não é tão simples de entender, mas é fato inequívoco observar hoje que as pessoas não conseguem viver a sua experiência de vida pautando-a em uma unidade. É por isso que há tanto entristecimento, é por isso que há tanta angústia, é por isso que há tanta neurose, é por isso que há tantos remédios disponíveis hoje para, acalentar ou atenuar esse dilema interior de não encontro consigo mesmo. Então, vocês poderiam perguntar, mas por que a modernidade, ou como a modernidade produziu essa sobrecamada de esquecimento em um tal esquecimento que é, digamos, natural? Como? E aí que vem a questão que talvez diga efetivamente respeito à sua vida. O homem moderno, ele virou as costas para o cosmos, que é, por si mesmo, a própria unidade, é a referência de unidade que o homem dispõe para pensar-se a si mesmo como unidade. O homem moderno deixou de lado o cosmos, a natureza, ou na sentença demolidora de Nietzsche, Deus está morto, ou seja, o homem deixou de lado Deus, tomando-o aqui como a absoluta referência de unidade que a consciência dispõe para encontrar sua própria unidade. O homem deixou tudo isso de lado em nome ou em proveito de sua subjetividade. Pronto, meu amigo, começou o problema, começou o grande abacaxi da modernidade. O homem deixa de lado as grandes referências, as únicas capazes de orientá-lo a uma experiência edificante e salutar em proveito de sua precária subjetividade. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Ora, vocês acham que a psicologia como ciência existe por quê? Porque o homem, em primeiro lugar, entende-se como subjetividade, como sujeito, é a palavra recorrente na filosofia. Não que ele não seja, não que o homem não tenha uma dimensão histórica, não que o homem não seja sujeito, datado, situado, mas isso é apenas uma das dimensões constitutivas da sua realidade. O homem ele passou a tomar o mundo a partir de sua subjetividade, e esse é um grande problema, porque ele deixa de olhar para o mundo como mundo, para entendê-lo, o mundo, como algo por ele interpretado, pelo homem interpretado. Sei que não é fácil entender, mas o que eu quero dizer traduzindo é o seguinte: nós substituímos o mundo por impressões ou discursos sobre o mundo. E, consequentemente, criamos uma sobrecamada. Eu poderia ser mais preciso ainda, dizendo o seguinte a todos vocês: por que hoje o homem, nós, vamos tirar o homem de sua dimensão abstrata, olhemos para nós, porque cada um de nós, sempre que interpreta o mundo, o faz por meio de uma ideologia. Já repararam isso? A gente está sempre recorrendo à opinião de um ou outro filósofo, ou a perspectiva de uma ou outra ideologia da moda, para produzirmos as nossas leituras de mundo. Por quê? Porque nós estamos esquecidos
de nós mesmos. Porque o homem lúcido, ele não olha para fora e depois procura-se a si mesmo. Ele primeiro olha para dentro e depois olha para o mundo. Ou seja, ele primeiro reconhece essa unidade perdida em sua própria consciência, para depois julgar o mundo, procurando, sobretudo, não julgá-lo, porque esse ato de não julgamento é um ato da consciência que prepara a consciência para o encontro com a sua própria unidade. Aí eu compliquei a cachola de vocês. Sei que não é tão simples, mas você pode perceber que a nossa subjetividade não é lá algo tão confiável para nós nos situarmos, para nós apostarmos. Sabe por quê? Agora você vai ter uma pedra de toque que traduzirá um pouco do que eu trouxe para vocês. Presta atenção. Sabe por que a sua subjetividade é precária? Ela jamais lhe fornecerá segurança e garantia para uma boa relação com a realidade. Sabe por quê? Porque a sua consciência, meu amigo, é intermitente. Você está o tempo todo distraído. Você não tem posse de si mesmo. Você não está no presente. Está dando para entender? Se eu pedir para você recompor a história do seu dia, se eu pedir para você, amigo, fala aí sobre o que você fez durante essa manhã, você não vai conseguir relembrar de tudo. Por quê? Se você estivesse no presente o tempo todo, você relembraria, porque você teria posse dessa realidade. Você não consegue, porque a sua consciência durante toda a manhã transitou entre o passado e o futuro. Você mais esteve ruminando lembranças ou projetando expectativas e fantasias no futuro do que propriamente conectado com o presente. Se você ampliar a escala do meu exemplo e tomar o dia anterior, a semana, o mês, a sua vida por inteiro, tenta lembrar dela por inteiro, você não consegue. Você tem apenas instantes esparsos de conexão com quem efetivamente você foi, porque são lembranças desconexas. Ou seja, você não consegue recompor a sua trajetória de modo a constituir uma unidade. Então a nossa consciência, ela é intermitente, a gente está o tempo todo escapando do real. Como confiar num negócio desse? Por isso, para finalizar, muita atenção, o que reafirma essa minha sentença, por assim dizer, o que reafirma todas essas colocações que eu fiz aqui, é o próprio sentido da cultura. Não entendi, professor? Você vai entender agora. Para que serve essa coisa chamada cultura? A cultura é algo cujo sentido se justifica através do fornecimento dos referenciais que nós precisamos para nos tornarmos humanos. Ou seja, a cultura é um manto de proteção desse esquecimento do homem, porque a cultura nos fornece, ou pelo menos deveria nos fornecer, os referenciais que nos leva ou levariam ao reconhecimento do que nós viemos fazer aqui. Então, se nós olharmos, por exemplo, o conceito de cultura na antiguidade, eu estou falando de um conceito filosófico, não um conceito antropológico. Estou falando aqui em sentido filosófico e pedagógico. A cultura tem a função, numa sociedade, de fornecer os referenciais necessários para o homem se humanizar. O que é que ela faz, professor? Mais precisamente, ela nos fornece símbolos. Para que, professor, esses símbolos? Para nós nos lembrarmos do que somos. Por isso que nós encontraremos, por exemplo, como eu já disse em outras mini-lives, sempre o símbolo do herói. É o símbolo mais recorrente nas culturas antigas, é o símbolo do herói. Não só o símbolo do herói. Os arquétipos, os símbolos, estão o tempo todo tentando nos lembrar efetivamente o que nós viemos fazer aqui. Então, o homem moderno esqueceu disso porque a sua cultura está contra ele.
Isso não é uma questão Isso não responde a um ponto de vista particular. Até mesmo Theodor Adorno e Marx Horkheimer, numa obra muito interessante chamada Dialética do Esclarecimento, fala sobre no que se transformou a cultura em nosso tempo. Esse livro trata do advento desse tal elemento contrário a nós, o que? Indústria cultural. A cultura a serviço da alienação do homem e não a serviço da humanização do homem. Como é que a cultura nos aliena, nos animalizando, nos dando referenciais falsos de orientação para a vida? É o que a gente tem produzido hoje. Ou vocês não estão notando e percebendo o quanto o homem encontra-se perdido? Hoje fala-se, por exemplo, de construção social. O homem, ele é o que ele quiser ser, porque tudo é construção social. Tudo é subjetividade. Tudo é aquilo que eu quiser que seja. Bom, pode ser? Pode, mas sem farmácias ninguém sustenta isso. Só dá para sustentar com farmácias drogazil espalhadas por tudo que é canto. Porque é claro, amigo, que isso não funciona, porque você está dentro de uma verdade. E a verdade chama-se vida. E a vida, ela espera ansiosamente que a gente se lembre efetivamente do que somos. Ela anseia por isso o tempo todo. E claro, é bom você ter em vista que se não dá para se apoiar ou para buscar referenciais seguros nessa cultura na qual nos encontramos, que busquemos nas culturas que ainda nos oferecem referenciais para o nosso autorreconhecimento. E não só para o nosso autorreconhecimento, mas sobretudo para o reconhecimento do que vale na vida. O que, professor? Que vale na vida? O senhor é capaz de fazer essa afirmação com toda a segurança? Que vale na vida? Isso não é subjetivo, não? Não, não é. Sabe o que vale na vida? Buscar aquilo que a vida não pode lhe tirar. Reflitam sobre isso. Só vale buscar na vida efetivamente. Eu estou falando do horizonte principal. Só vale buscar, só vale tomar como horizonte último de existência aquilo que a vida não pode lhe tirar. Qualquer conquista de ordem material, afetiva, a vida pode lhe tirar. Agora, conquista de sabedoria, meu amigo, neca de pitibiriba, como dizia meu avô, não tem como tirar. Porque quando você conquista a sabedoria, ou traduzindo em linguagem platônico-aristotélica, quando você vive uma vida pautando-a na conquista de virtudes, você conquista a própria vida. Por isso que ela não vai te escapar, por isso que ela não vai tirar de você nada, porque você já vai tê-la em mãos, você já vai encontrar com essa tal unidade que nós hoje buscamos ansiosamente através de muitas fugas, porque o homem não deixa de procurar essa unidade perdida, só que ele o faz através dos vários e múltiplos caminhos falsos que a nossa civilização hoje está produzindo. Então reparem, nunca deixaremos de buscar essa unidade perdida, porque ela diz respeito à unidade de nossa própria consciência. No entanto, esse esquecimento nos leva a precarizar essa busca ou a buscar horizontes que efetivamente não nos levarão a ela ou a essa unidade perdida. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!